Vamos falar de no chill, vantagens e desvantagens. Produção, chama a vinheta. Salve, salve, senhoras e senhores, você está na Black House Beer. Hoje estou aqui com um penteado novo, cabelos presos porque acabei de lavar. E hoje nós vamos falar de No Chill, porque a última cerveja que a gente fez, link aqui, ó, foi uma cerveja com reaproveitamento, que vai que luta e No Chill. Então vou falar sobre o meu parecer sobre o No Chill. O que eu achei? Que foi a primeira vez que eu fiz, eu conhecia a técnica, mas nunca tinha feito. Essa cerveja aqui que eu servi aqui no nosso barrilzinho com a nossa piquenique é simplesmente a cerveja em questão, a Clean Ale Monster. Ela mesma, a Clean Ale Monster está aqui. Vamos falar sobre o processo No Chill. Cara, foi surpreendente. Por quê? Porque facilita demais a vida. Em questão de tempo, não dá para dizer assim que você gasta menos tempo, porque você vai inocular só no outro dia. Quando você faz o resfriamento, você vai inocular só no outro dia também. Por quê? Você resfria com um chiller de imersão, você consegue resfriar no máximo até 32 graus, 35 graus, entendeu? Aí você tem que pôr na geladeira e esperar o dia seguinte. No dia seguinte vai estar a 18, 19 ou 20 graus, dependendo da sua geladeira, e você vai inoculação da levedura. No No Chill, você acaba o processo, mistura e vai inoculação no outro dia também, de um dia para o outro que ela vai resfriar naturalmente. Mas eu observei o seguinte: eu fiz a minha adição de lúpulo nos 15 minutos finais. Por que nos 15 minutos finais? Porque eu já sabia de outros testes que para chegar a 80 graus, 70 graus, leva uma hora de tempo para chegar a 70 graus. Todo mundo sabe que baixou de 80, já dá tranquilo, já não está tirando amargor do lúpulo. Então, eu fiz a minha lupulagem aos 15 minutos finais e a 0. E aí, desliguei o fogo e observei que levou 1 hora, 45 minutos para chegar, 45, 50 minutos para chegar a 70, 69, 68 graus, entendeu? Então isso quer dizer que o lúpulo isomerizou durante 1 hora, né? Que eu pus aos 15 minutos finais, ficou mais 50 minutos para chegar a 68, 65, né? Olhei assim por alto, nessa faixa, depende da temperatura no ambiente. Então ficou 1 hora ali na minha cerveja, soltando amargor e tudo. Aí, esse horário que chegou nesse momento que estava 68 graus, 69 graus, era 6h30 da tarde. 6h30 da tarde, cara. Eu tampei a panela ali, né? Já tinha feito o IRPO, chegou nessa temperatura 60 e poucos, era 6h30 da tarde. Vamos por 7 horas para ter uma base. E aí eu parei de vir olhar para acompanhar a temperatura baixando, para saber que hora que chegou a 50, que hora que chegou a 40. Eu ainda pretendo fazer isso futuramente. Vou fazer a cerveja bem de manhãzinha e aí vou terminar ela lá pelas 10 da manhã e aí vou ir medindo quanto tempo que leva para resfriar mesmo. Mas eu fui dormir, fui descansar, ver TV, e no outro dia pela manhã, 12 horas depois, tá no vídeo que eu fiz a cerveja, 12 horas depois estava com 28 graus.
Saiu de 97 às 6 da tarde, às 6 da manhã do outro dia estava em 28 graus. Mas eu não sei se chegou a 28 mais cedo, entendeu? Em 12 horas, mas pode ter sido mais cedo, que eu não acompanhei passo a passo. Mas achei super interessante, porque eu ia fazer com que vai que luta. Então 28 já era a minha temperatura para inocular a levedura, temperatura ambiente, a mesma temperatura que estava no ambiente estava na cerveja, 28 graus. Eu já tinha feito meu starter e fiz aqui nesse local onde está esse balde, pus o meu fermentador aqui, minha bombona, e já fiz a inoculação da levedura. Uma hora depois já estava borbulhando e foi normal. Então, eu acho que o no-chill é excelente. No-chill é excelente, principalmente para fazer cervejas que você vai fermentar com Kveik. Porque quando ela chegar na temperatura ambiente, já está na hora de jogar a levedura, nem precisa ir na geladeira. Entendeu? Se eu fosse fermentar ela com a US05, por exemplo, ela estava 28, 6 da manhã, eu ia ter que pôr na geladeira, esperar mais algumas horas de geladeira para chegar a 18 para inocular a levedura. Mesmo assim é válido, mas eu acho que no-chill combina com Kveik, viu? E eu vou começar a fazer mais no-chill agora, cara. Não ficou com nenhum off-flavors a cerveja. Contaminação, que é o maior risco que as pessoas falam, nem sombra. Nem sombra. No outro dia de manhã a cerveja estava totalmente limpa. O Whirlpool, quando fica resfriando de um dia para o outro assim, vai tudo pro fundo mesmo. Você joga a cerveja pro fermentador completamente limpa. Então, valeu demais a pena a questão do no-chill, né? E eu pensava que levava mais tempo para resfriar, mas não leva tanto tempo assim não, tá? Eu acredito que, cara, pelo meio da madrugada já estava chegando nos 30 graus ali. Se fosse uma levedura comum, já podia pôr na geladeira, entendeu? Porque o problema é chega a 70 graus muito rápido. Aí daí para baixo vai baixando muito lentamente, entendeu? Mas mesmo assim eu não acompanhei. A próxima eu vou acompanhar. Eu tenho certeza que baixa bem mais rápido do que essas 12 horas que supostamente ficou, né? Ficou supostamente 12 horas, mas acredito que foi bem antes, umas 8 horas. Acho que com as 8 horas chega, entendeu? E aí pela manhã eu já fiz isso aí, vocês acompanham no vídeo. O vídeo tá aí no card, né? A nossa Mr. Right. Que aí você vai ver eu fazendo isso que eu estou falando agora. Agora eu só estou fazendo as considerações, porque eu nunca tinha feito no-chill e pensava que seria perigoso, queria contaminar. Então, qual que é o moral da história? Você tem que experimentar, você tem que pegar e fazer para tirar suas próprias conclusões. Então, gostei demais do no-chill, vou fazer em várias cervejas, vou fazer mais vezes agora, porque facilita a vida, fora ecologicamente correto. Por mais que você reaproveite a água, que eu reaproveito a água que eu faço no-chill, eu pego a água, ponho num galão, né, ela sai do chiller, cai num galão e eu lavo a roupa da casa, né? A gente não joga água fora. Mas, de toda forma, por mais que você reaproveite a água e tudo mais, se você não tem que resfriar sua cerveja, cara, já é algo a menos para você se preocupar. Perdão, é algo a menos para você se preocupar, é um tempo a menos que você vai gastar. Você vai deixar ela resfriar naturalmente. Não vai precisar preocupar com o chiller, lavar o chiller. Lavar o chiller é um transtorno. Aquela serpentina ali para lavar, nossa, é muito complicado. Então, eu acho que o no-chill vai passar a fazer parte do meu processo de fabricação de cerveja, assim como a mostura noturna, overnight mash, né? Faz parte do meu processo. Quase toda cerveja minha é mostura noturna.
E vai passar também agora a ter o no chill, que o reaproveitamento de malte também já é parte, entendeu? Então vai casar bem com o meu sistema aqui. Faço uma cerveja normal, já resfrio, e a segunda eu já faço um no chill, né? Resfriando a noite inteira ali, e no outro dia eu tô com 2 cervejas prontas. É isso aí. Servi mais um pouquinho aqui na nossa piquenique. Tá meio esquisito isso aqui pra servir. Pra nós mostrarmos pra vocês o resultado da cerveja pronta. A nossa Mr. Ride do Magic o Monster, a nossa Mr. Ride, a nossa Monster Ale. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Inscrevam no canal, deixem um like, compartilhe o vídeo. Fui!